Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Começando mais um episódio do nosso podcast, O Prazer Cura. Vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Sou Rafael Arcanjo, terapeuta tântrico, treinador sexual e sigo nessa jornada gostosa, trazendo para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiro ao longo da minha jornada e também trazendo pessoas com histórias incríveis e maravilhosas que vão nos agregar muito. E aqui ao meu lado, minha esposa maravilhosa, se apresente. Prazer, me chamo Rosita Pérez, mais conhecida e apelidada por vocês como Dona Onça. Sou taróloga, terapeuta holística e atuo agora com magias e a espiritualidade. Isso aí. E... Pode falar. Não, vai. E hoje nossa convidada, vocês já conhecem. Quem assistiu lá atrás, o nosso segundo episódio, vai se lembrar muito da presença dela. Maravilhosa Lola. Estamos aqui para bater um papo gostoso com vocês sobre fetiche também, sobre a nossa festa que vai rolar no dia 25. Se apresente, por favor. Bom, para quem não me conhece, sou Lola Steinroth, sou fisioterapeuta, terapeuta tântrica, BDSMer e mais uma porrada de coisas. A lista é grande. E organizadora de eventos. Organizadora de eventos, bem detalhado, produtora de conteúdo adulto, né? E assim a gente vai seguindo. Isso aí. Bom, tem algum recado para dar, meu amor? Não, vamos de bate-papo. Então vamos de bate-papo, os recadinhos pro final, então. Porque eu estava muito ansiosa, porque o segundo episódio com esta mulher deixou muitos insights. A gente queria trazer ela, mas não batia as agendas. Então, assim, estou aqui me coçando para fazer várias perguntinhas. Boa. Bom, não sei se vocês notaram, mas ela trouxe algumas coisinhas aqui pra gente. E sempre quando ela vem, ela traz coisinhas e a gente gosta muito disso, porque essas coisinhas nos ensinam muito sobre nós mesmos, sobre tantas outras coisas que a gente costuma julgar no dia a dia. E eu gosto de trazer a Lola aqui porque ela explica de uma forma tão, assim, maravilhosa, que as pessoas que estão em casa, vocês que estão em casa, vocês começam a entender o porquê das coisas, o sentido e acabam deixando de lado o julgamento, né? Que é o mais importante, que é o que a gente quer promover aqui, que as pessoas abram a mente para entender, para conhecer, para saber o porquê que a gente faz, porquê que a gente gosta, né? Sem julgamentos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Shibari, essa técnica maravilhosa. Quem me conhece e passa pelo meu espaço sabe que eu sempre falo muito bem de Shibari, que é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com ela e com a esposa dela, e levo para a vida. Lola, fala um pouco pra gente da história do Shibari. Tá. Como isso começou? Vamos lá. O Shibari, ele vem de uma época muito antiga, do período Edo, né? E então ele era usado muito em combate para pegar as pessoas que realmente praticavam práticas ilegais, e aí a método de tortura eram amarrados de forma para falar o que ele tinha cometido como punição. Então, assim, antigamente era usado como tortura. Hoje a gente usa ele de uma forma muito mais artística e muito mais sensorial, né? Então, tanto eu quanto o Thiago, a gente usa nesses dois sentidos. Tem a forma de você promover uma tortura também com a corda, mas também tem uma forma de você promover algo prazeroso, algo que te dá mais conforto, que foi até uma coisa que eu fiz com a Rosita na primeira vez que eu amarrei ela. Maravilha. Né? Então, a gente, ao decorrer dos anos, veio transformando o Shibari em um sentido, porque ele vem da parte muito do Kinbaku. Então, o Kinbaku tem essa parte mais de tortura. Então, a gente vem transformando ele ao longo dos anos e ao longo de várias pessoas que vão transformando ele, né? Então, não é mais só amarrar corpos, é você transformar esses corpos em beleza estética. Show, show. E qual sigla ela se encaixa dentro da nomenclatura ali BDSM? Olha, ela entra muito dentro ali do B, do bondage, né? Apesar de que o bondage, como eu falei até lá no segundo episódio, ele não é algo que tem uma característica de estética. Já o Shibari, ele te traz essa autonomia de estética. Você vê pelos nós, né? Você vê pelas travas, como eles formam um desenho bonito dentro do corpo, né? Agora,
o que mais se encaixaria seria ali, dentro do B do bondage. Mas eu posso ainda colocar dentro da parte da submissão, dentro do S, porque muitas vezes o shibari ele é visto, apesar de eu não ver dessa forma, até foi muitas críticas lá atrás, e que eu tinha que me apresentar como uma switcher, porque eu sempre gostei muito do shibari. Porque o shibari era visto algo como uma submissão, né? Então, eu estaria me submetendo para uma pessoa que era um dominador, e hoje a gente quebra muitos paradigmas que você não precisa ser dominador, você pode ser apenas um rigger. O rigger é o que amarra, e não necessariamente a pessoa que está sendo amarrada, que geralmente o pessoal coloca o termo como hop bunny, é uma pessoa que está se submetendo. Apenas é uma pessoa que gosta de ser amarrada, né? Então, também poderia entrar dentro do S de submissão. Bacana. Mostra pra gente um pouquinho dessas cordas, Tá. pra gente entender um pouco. Quem tá em Essas casa. aqui são cordas de juta, né? Então, são fibras naturais. E juta é uma planta brasileira. Bacana. Apesar de que, há muitos anos atrás, isso eu tô colocando, quando eu comecei, basicamente, a gente não tinha produtores de corda, né, de juta aqui. Então, a gente tinha que importar. E é engraçado, né? A gente é produtor de juta, né, da fibra, mas a gente tinha que importar de fora. Caramba. Porque não tinha pessoas que faziam esse trançado. Porque aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas são três Nossa, são três nós, nós. né, que forma a corda, Parece que é dois. né? Então, assim, toda essa junção não tinha uma pessoa especializada aqui no Brasil para fazer. E de vou colocar uns 10 anos para cá, começou a aparecer pessoas que começaram a produzir, né? Então, assim, a fibra nós temos, então o que custa nós produzirmos e fazermos? E hoje já começou a pessoas a produzir com outras cores. Então, eu tenho a de fibra natural, né, que é essa aqui, e tenho essa aqui que é tingida, que ela é uma cor cinza. Mas tem de várias outras cores. Então, para você começar, precisa começar o shibari com uma corda de juta? Não necessariamente. Vai do quanto você quer investir. Eu sempre falo isso. Do quão você quer se empenhar daqui para frente. Posso começar com uma corda de algodão? Posso. Vai ser a mesma coisa? Não. Esteticamente, contato na pele, tudo isso influencia. Ele muda. Então, quem começou, por exemplo, com aquelas cordas de sex shop, por exemplo, é uma corda de algodão. Mas é uma corda que, se você não quer só fazer um bondagezinho ali, tá ótimo, uma algema e tudo mais. Agora, se você quer avançar, como muitos começam e querem avançar, não quer algo só para incrementar na relação, eu acho que vale a pena o investimento, porque a durabilidade de uma corda de juta ela é superior a uma corda de algodão. Então, se você cuidar bem, ela dura pelo menos pelos uns 2, 3 anos. Agora, se você é uma pessoa que pratica muito, que nem eu e o Thiago, a gente pratica muito e a gente faz muita suspensão. A suspensão, pelo fato dela ter atração de corda com corda, isso mesmo a gente usando mosquetão, um monte de acessórios que Desgasta mais, né? acaba desgastando também. Então, a durabilidade acaba sendo menor do que uma pessoa convencional que só amarra por hobby. Sim. As pessoas têm me perguntado muito, você falou, tocou num ponto muito interessante, sobre a textura na pele. As pessoas falam, tá, mas por que essa corda é especial, é diferente? Não pode ser com uma corda normal, que a gente encontra no mercado e tal? Então, até pode, que nem eu estava falando, você pode começar com uma corda de algodão. Só que, por ser uma corda de fibra natural, assim, falando do que a gente trabalha energeticamente falando, a corda de juta, por ser de fibra natural, ela te traz essa energia de conforto, né? Até é engraçado porque muitas vezes a gente está amarrando as pessoas e até nos workshops que a gente ministra, a galera fala assim, nossa, eu tô com sono. Eu falei, então, é que a corda dá isso. Porque você causa um relaxamento tão profundo naquela pessoa que ela nem imaginava, mas é através da corda.
Então, outras pessoas ficam muito alegres, muito felizes, e outras ficam mais relaxadas, porque a corda ela vai sentir o que você está precisando. E até eu costumo brincar nos workshops, eu falo assim, olha, você fez a primeira nó, olha para onde a corda está indo. Ela te dá a direção, não é você que vai administrar a direção. Né? Então, assim, ela fala com você. Então, se você prestar atenção, toda a dinâmica, toda a sensibilidade que o Shibari ele vai poder te trazer, é magnífico. Então, é por conta disso. Então, o contato da pele, sem contar o desenho, né? Que ela, depois que você termina de amarrar, que você solta, o desenho que fica na pele. Sim. Por mais que seja um desenho temporário, mas aquele desenho também vai, tipo, te lembrar, você vai toda hora ficar lembrando, fala, nossa, foi tão gostoso. E você fica nessa lembrança. Então, a Juta, ela vai te trazer esse conforto e é a mais indicada. Não que você não possa começar com outra, você pode, mas eu sempre vou recomendar Juta. Show. Me diz uma coisa, quanto tempo faz que você e o Thiago conheceram essa técnica e que vocês se aprimoraram nisso? Porque hoje, para quem não sabe, ela e o esposo, eles criaram uma oficina, né? E onde eles vão lá, um workshop, eles ensinam os nós, desde os nós básicos aos nós mais avançados. Inclusive, eu sou aluno. Incrível, incrível. Eu fiquei impressionado com a diversidade de nós que existem. E Sim. quando vocês começaram isso? Quanto tempo tem que vocês descobriram isso? Então, eu particularmente, eu já tenho mais tempo que o Thiago, né? Eu sempre comecei com a parte de sendo amarrada. Sim. E aí foi que uma vez esse rigger que me amarrava, ele começou a ministrar workshops e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, você precisa me ensinar os nós, porque você sendo amarrado, você só se entrega, você não fica observando realmente o que está acontecendo ali, Sim. né? Que você quer se conectar com o movimento das cordas. E aí eu falei assim, olha, já que eu vou participar do workshop com você sua modelo, eu não vou ficar ali só sendo a modelo. Então, se alguém precisar de ajuda, de suporte, eu puder auxiliar também. Ele falou, tudo bem. Então, eu comecei ele me ensinando algumas coisas, os nós básicos, que era o que ele ministrava no curso. Aí eu falei, então tá bom, então fica mais fácil de eu auxiliar as pessoas, ao invés de elas ficarem te esperando para dar assistência, né? Porque quando a gente fala de um workshop, não é um workshop para uma, duas pessoas, igual a gente fez. Sim. É um workshop para 20, 30 pessoas, né? Então, assim, é muita gente. Então, administrar toda essa galera e cada um tem um nível de aprendizado, né? Então, umas pessoas você tem que fixar mais, você tem que desenhar para ela, você tem que fazer para ela acompanhar visualmente. Então, assim, é mais complicado. Imagino. Então, comecei mais ou menos isso. Mas isso eu comecei eu tenho 15 anos dentro do BDSM, há uns 12 anos, mais ou menos, que eu já amarro, né? Mas eu nunca fui de falar assim, eu sei amarrar. Eu sempre falava, não, me amarrei. Porque eu Esconde o jogo. Não, porque eu não gostava de amarrar, né? E aí, quando eu falei assim, não, eu preciso estar ali na frente também. E quando eu conheci o Thiago, ele não era desse rolê BDSM. Então, uma das apresentações a qual eu levei ele, e que ele ficou fissurado, ia ter uma imersão sensorial, né? Que eu ia fazer lá no Dominatrix. E ia ter também uma sessão de Shibari, que eu ia fazer com um rapaz. Eu ia me apresentar com ele. Aí eu falei, já que você quer conhecer esse meu mundo e tudo mais, entender um pouquinho, por que você não vai nesse dia? E aí ele foi. Ele adorou a parte do sensorial, foi o que ele pirou, assim. E aí, quando começou a fazer o Shibari, ele ficou assim, bestificado, né? Ele falou, cara, que lindo, né? Só que entre o lindo e até ele começar a fazer, demorou 1 ano. Isso, a gente estando juntos e tudo mais, e eu falava, vamos, vai. Aí, às vezes, eu em casa insistia ele fazer alguma coisinha e tal, mas eu via que ele não se sentia seguro, né? Aí, foi um belo dia, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vou te pagar um curso, você faz o curso, eu vou ser sua modelo e alguém vai estar te ensinando ali.
E aí, tipo, foi onde ele se soltou. Aí eu falei, olha, agora é com você. Corpo você tem, agora você só vai. E aí eu acho que essa junção de você ter uma pessoa que te ajude, te dê suporte nesse caminho, é a melhor opção. Eu sempre falo, quando você tem um parceiro ou uma parceira que te auxilia naquele processo que você quer, as coisas fluem naturalmente. Você nem percebe. Então, fluiu naturalmente. E aí ficou mais em alta pra gente, foi na pandemia mesmo. Então, assim, o perfil do Acorda Shibari, ele nasceu de um resgate que eu tinha que fazer dele. Porque ele começou a ter altas crises de ansiedade. Porque na pandemia, barbeiro não era algo essencial, Sim. né? E na época eu preferi não trabalhar com a fisioterapia e eu estava trabalhando como assistente de marketing numa imobiliária. E aí, tipo, meio que eu tava em casa segurando os BOs e ele lá, tipo, O que eu faço? roendo unhas, se comendo todo, se coçando todo, e aquilo me dava agonia de ver ele sofrendo, né? E aí eu falei assim, por que a gente não faz um canal no YouTube? Né? Por que a gente não mostra o que a gente faz? E aí a gente tinha uma amiga que ela trabalha com edição e tudo mais. Ela falou, vocês me mandam os vídeos e eu vou editando. E aí foi de onde começou. E aí ele foi pegando mais gosto por aquilo. E aí, quando a pandemia meio que cessou um pouco, a gente começou a se apresentar mais. E aí ele ouvia que ele ficava animado, que ele ficava criativo. O Orion, uma vez, viu uma performance nossa que ele nunca tinha visto, de Shibari. E ele falou assim, cara, vocês dois mudam, assim, significativamente. Você tava A outra persona, né? Sim, ele falou assim, você estava num estado que para mim, eu estaria desconfortável, mas você estava plena. E o Thiago mudou a fisionomia, ele encarou um outro personagem. Eu conheci realmente quem é o Don Rabbit. Então, é engraçado como o Shibari foi ótimo para nós nesse sentido e é algo que, tipo assim, hoje a gente ministra e fala para as pessoas, cara, o Shibari você pode resgatar pessoas. E eu resgatei várias pessoas usando o Shibari mais a massagem tântrica. Que massa, que massa. Deixa eu só te perguntar, Lola. Uhum. No caso, é sempre essa espessura, a corda, ou ela diversifica? Principalmente quando vocês suspendem. Sim. Essa aqui, ela é mais fininha. Essa aqui é de 5,5, né, milímetros. Mas a gente gosta de trabalhar também com uma de 6, que também é uma espessura um pouco mais grossa. É pouca coisa que muda, mas já dá diferença. E a metragem, a gente sempre recomenda 8 metros. Mas a gente nunca vai trabalhar com ela os 8 metros fixos. Então, dentro do Shibari, a gente sempre vai trabalhar com ela dobrada. Então, os 8 metros vão virar 4 metros. Então, assim, a segurança que a gente vai trazer para o indivíduo é isso aqui, que a corda está dobrada. Então, ela tem mais resistência. Então, se, vamos supor, ela assim, ela aguenta 300 quilos, ela assim, ela aguenta 600. Né? Então, é só um exemplo, mas que eu duplico a carga e o quão ela vai aguentar de peso aqui. Entendeu? E aí, assim, o tratamento delas é básico, não tem muito segredo. Então, a gente fala assim, começou a ver que a corda ela começou a soltar umas foligens, começa a queimar a corda. A gente produz uma cera natural para você poder passar para ela depois, porque uma vez que você queimou a fibra, né, isso a gente falando de qualquer tipo de fibra, você queimou a fibra, você tem que depois hidratar a fibra. Então, essa cera que a gente produz é para hidratar ela também. Ou seja, gente, olha a importância desse contexto todo. Porque eu e o Rafa, né, nos aventuramos, né, na pandemia e compramos uma corda que estava falando que era de Shibari. Era de Shibari, Rafa? Não, a corda não dá nem tração. Você Não vai dá dar o nó, tração. ela escorrega. E aí a gente ficou meio frustrado, assim, a gente só fez a algema.
Aí ele foi pro curso da Lola com o Thiago. Ele falou, Fomos enganados. vida, gastamos um dinheiro assim, jogado no lixo. Porque tem a questão de hidratar. Aí, por exemplo, a corda que veio pra gente é 2. Aí a gente tem essa corda ainda guardada. Ele pegou e falou assim: então, olha só, não dá nenhuma volta em você. Entende? Aham. E não dá tração. Eu falei assim, cara, e tem que ter todo o cuidado da lavagem, da hidratação. Então, assim, é um negócio sensorial, é uma prática sensorial, energética, porque tem a questão da planta, e intimidade. Não te traz um prazer, por exemplo. Aí agora eu vou falar da minha experiência novamente. Eu e o Rafa, a gente não conseguiu, de fato, fazer 100% o que seria o Shibari. A gente era curioso, otimista. E aí, cheguei numa balada totalmente assim, né? Todo mundo ali curtindo. Aí a Lola, eu trouxe umas cordas aqui. O Rafa falou que você tem vontade. Eu falei assim, pô, tenho. Ainda mais por uma profissional meu, na hora que ela foi me amarrando, eu só ficava assim, em êxtase. E eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, por exemplo, pra mim me trouxe muito essa questão, tipo, de energia, de alegria, de felicidade, de tesão. Como eu já vi vídeos seus, né? Que, tipo, cara, deu sono só de ver. Me relaxou. Provavelmente, em algum momento, eu vou ter essa experiência também. De estar muito nervosa, estressada, ansiosa, que foi o caso da pandemia. Então, a pessoa ali poder te, né, envolver. Como tem vezes que a gente estava até brincando com o Ori e com a Kali no podcast anterior. Eu e o Rafa, a gente percebe quando um tá mais do que o outro, assim, nervoso. Então, aí a gente brinca também da questão do switcher. Então, peraí, já que você tá muito assim, então hoje X pessoa vai ser dominante, o tal dominador, porque vamos drenar, vamos canalizar essa energia pra alguma coisa melhor. Então, meu, gente, é sensacional. Vocês não têm noção o que é o Shibari. Eu preciso também fazer essas aulas. Sim. Se preparem, negão. Bora lá, eu tava até. Quando você tava falando aqui, a minha cabeça já foi além. Eu tô querendo fazer um novo curso com eles para eu pegar novos nós, né? E seria legal a gente fazer um bastidor, né? Sim. Filmar um bastidor pra você ser no modelo e a gente E soltar eu para as também. pessoas que têm dúvidas e entender Sim. como funciona o treinamento deles. Vai ser bem legal, bem Sim. bacana. Vamos marcar isso. Vamos. Assim, aí também esse é o lado, né, minha visão positivo. Como teve pessoas que já achou um pouco negativo. Nossa, você tava sendo amarrado, isso daí é coisa. E aí eu pensei assim, mas então, por que você acha isso? Porque é só de fato algo de punição, de não dá pra ter prazer, desde que você saiba o que esteja fazendo. Tem até algo que a gente estava comentando sobre uma conhecida nossa, o Rafa vai falar, que, cara, existe sim o positivo, existe o negativo, e aí a gente quer também esse seu ponto de vista, né? Porque, assim, eu e o Rafa, a gente conheceu o Shibari por conta da conotação mais do BDSM, mas tem outras pessoas que tratam, igual você, o Thiago como terapêutica, né? Então, assim, aonde você está buscando essa informação? O que você está vendo? O que você conheceu? Então, assim, busque mais referências, veja, né, tudo que pode proporcionar. Você vai falar da conhecida? Eu vou contextualizar isso pra Lola e pra quem tá em casa. Muito legal aquela ideia do filme do 50 Tons de Cinzas. Eu acho que foi uma ideia brilhante eles produzirem um filme baseado num livro. Sim. Só que a gente tem que ter a maturidade e o entendimento de que as práticas que são abordadas no filme e no meio, elas não podem ser feitas com qualquer pessoa, que você não tenha um nível mínimo de conhecimento, de caráter da pessoa. Por quê? Uma conhecida minha viu no filme, achou, não o Shibari em si, mas viu as práticas de BDSM, achou incrível. E aí, na internet, ela conheceu um rapaz. E aí o rapaz falou, eu sei fazer. Classic. Ela foi sair com o Bonitão tinha uma mala igual a do Grey, e ela ficou impressionada. Uau, ele tem uma mala. E no momento que ele tirou as cordas de Shibari, o cara realmente dominava a técnica, segundo ela.
fez uns nós super legais com ela, só que ele deixou os nós de forma que ela não conseguia se mover ou conseguir sair. E aí ele abusou dela. E isso que era para ser um momento gostoso, Prazeroso. divertido de novo, se tornou algo extremamente trágico, né? E ruim. Então, no meu conceito de prática, eu sempre penso assim, cara, o mínimo é você saber um pouco do caráter da pessoa, quem é essa pessoa, se ela já pratica isso há muito tempo, se ela sabe o que ela está fazendo. Porque assim como no caso dela, o cara usou isso para má fé, tem pessoa que às vezes pode dar um nó, não saber desfazer o nó, porque ele fez da cabeça dele. E aí como é que você faz? Se te dá uma crise ali. É perigoso. Então, sempre com pessoas que você sabe que, pô, fulano já domina a técnica, é uma pessoa que leva isso a sério, leva isso de forma como um lifestyle, né? Como a Lola e o Thiago levam isso, e tantas outras pessoas que eu conheço. Sua opinião sobre. E o que as pessoas podem fazer para evitar esse tipo de golpes? Vamos lá. Quando o 50 Tons de Cinza saiu, foi na mesma época que o Dominatrix basicamente saiu, né? E eu estava muito inserida lá no Dominatrix e as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas aqui é igual o 50 Tons de Cinza? Eu falei, não. Aqui é muito melhor que os 50 Tons de Cinza. E é engraçado porque, assim, a própria escritora, ela mencionou de que o livro não tem nada a ver com BDSM. Ela se pronunciou porque teve uma alta muito grande de pessoas curiosas nesse circuito. Depois que ela lançou o livro e, sequencialmente, veio o filme. É um livro de romance, né? Ele tem suas nuances em volta do BDSM, mas, quiçá, é algo que está aproximado ao BDSM mesmo, real. E, então, assim, lá eu sempre esclareci, e é uma coisa que eu esclareço muito no meu perfil, que assim, e a gente também falou no segundo episódio, conheceu alguém, vai para a parte de negociação, conheça aquela pessoa. É igual um relacionamento convencional. Você sai para encontrar a pessoa num lugar público, você tenta entender um pouquinho mais como aquela pessoa funciona, para você não cair nesses circuitos. Porque, assim, infelizmente, existem pessoas que estão ali para fazer coisas boas e existem pessoas que não estão para fazer coisas boas, que usufruem de uma crescente que está em alta. Então, o BDSM naquela época, quando saiu, nossa, foi um boom, estava em alta, todo mundo estava curioso, queria entender e tudo mais, tinha seus receios, seus pudores, mas queria conhecer. Mas não é bem por aí. A gente tem que analisar as pessoas, né, e entender, porque assim como a gente tem dentro do BDSM pessoas que usam artifícios para fazer o mal, fora, né, pessoas baunilhas também fazem a mesma coisa. Pessoas baunilhas usufruem falando assim, não, eu sei fazer determinada coisa, quando na realidade ela não sabe, mas para ter um sexo fácil, ela faz isso. Então, eu sou totalmente contra. Então, a mesma coisa eu estava conversando com uma dominatrix. Eu falei assim, eu não sou a favor e não sou contra acompanhantes a praticar BDSM. Pelo contrário, eu sou contra quando elas não sabem o que elas estão fazendo. Isso eu sou contra. Porque infelizmente, elas estragam aquele indivíduo. E quando eu digo estragam, elas causam traumas pesados nessas pessoas, nesses indivíduos. Porque são pessoas que estão buscando seus fetiches e fantasias que elas não conseguem suprir dentro do seu círculo de relacionamento. Sim. E aí elas buscam fora, na expectativa de que realmente elas vão ser atendidas, e na realidade não são. Então, ela acaba sendo frustrada, ela investiu um dinheiro ali que ela nunca mais vai ver, né? E aquela pessoa sai feliz porque, enganei mais um trouxa. Exatamente. E aí é a mesma coisa que esse cara. Enganei mais uma trouxa. Que caiu no conto de que eu sou realmente dominador, quando na realidade eu sou uma pessoa qualquer. Exatamente. E só para contextualizar,
para que ninguém fale, mas a moça estava lá, então ela estava lá para isso. Gente, vamos entender uma coisa. O que eu aprendi inicialmente, que esse casal me ensinou no primeiro momento que eu sentei para aula, é que tudo tem que ser seguro, tem que ser consensual. Então eu não posso chegar aqui e amarrar a Rosita sem o consentimento dela. Não. Olha o que eu aprendi aqui, vou lá e amarro ela. Não é assim. O contexto foi, ela topou ser amarrada, porém ela não topou ser amarrada e ser tocada da forma que ele tocou. E ela pediu pro cara parar, que estava incomodando, e o cara não parou. Ele só parou depois que ele desamarrou ela. E isso mexe com o psicológico da pessoa, de uma forma a qual ela não queria mais experimentar nada disso. E foi muito legal, porque com o primeiro podcast que você veio, ela assistiu, e provavelmente ela vai assistir esse também. Um beijão pra você. E nesse contexto ela começou a se abrir para experienciar isso com um profissional. Então eu fiz até o convite para ela ir na nossa festa, Boa. conhecer, entender, sentar com quem de fato faz isso, né? Vive o lifestyle, para que ela entenda a diferença do que aconteceu com ela, de uma pessoa, me desculpa a palavra, um bosta, boçal, que usou disso para conseguir alguma coisa com uma mulher, e de uma pessoa que literalmente faz isso para causar sensações nas pessoas diferentes, né? É levar a pessoa ali a um transe gostoso, a um nível de prazer, a um relaxamento. Então, entenda isso, tá? Quando eu digo que foi abuso, foi porque não foi consensual, tá bom? E dentro desse contexto, o que você recomenda para uma pessoa assim que quer fazer o curso, mas ela quer aplicar dentro do casamento, como eu e a Rosita, por exemplo? Tá. Dentro do curso, a gente até, quando a gente vai iniciar o curso, a gente pergunta qual que é a perspectiva da pessoa em cima do curso, né? Por que ela veio? Então, tem pessoas que querem incrementar dentro do casamento, tem pessoas que querem usar de forma artística, tem pessoas que querem colocar na moda. Então, assim, o Shibari está muito inserido dentro também da moda. Então, a gente tenta entender as razões. Mas, dentro do casal, ambos estão confortáveis? Ambos estão cientes do que vai acontecer? Essa conversa vocês já tiveram antes? Porque, assim, se não existiu nem essa conversa, por que foi? Porque ele estava afim e aí eu não gosto de desmotivar ele. Não. É uma coisa que a gente já conversou até no segundo episódio, de que, tipo assim, não faça nada em função para ser algo positivo para o outro. Faça algo que vá ser confortável e de encontro com você também, que faça sentido para você também. Porque uma vez que você faz algo só para agradar o outro, você está esquecendo de você. E aí, onde fica o você nessa história? Né? Então, por exemplo, essa moça, ela fez algo que ela queria conhecer, né? Voltando um pouquinho, ela fez algo que ela queria conhecer, mas a partir do momento que não foi confortável para ela, imagina o quão frustrante essa moça ficou. Imagina o quão de traumas, isso trabalhando dentro do que a gente fala muito, dentro da sexualidade dela, o quanto de traumas isso não fixou para ela. Né? Então, sexualmente falando, essa moça, ela vai ter vários gatilhos ali que vão se manifestar com pessoas aleatórias, em momentos aleatórios, que ela jamais imaginaria. É a mesma coisa, não faça um curso ou qualquer outra coisa só porque quer agradar o outro. Faça porque você também quer, porque você quer conhecer, porque você quer sentir. Porque eu acho que vai nos unir mais. E realmente, eu sou prova viva que o Shibari, ele foi uma junção perfeita entre eu e o Thiago, que nos uniu realmente mais. Porque a gente, quando tá se amarrando, né? Eu falo se amarrando, mas ele me amarrando, mas a gente está conectado um no outro. Ele sabe o que está me trazendo conforto, ele sabe o que está me trazendo desconforto, né? Porque eu falei, eu entro num transe que eu não consigo verbalizar. E ele sabendo e me conhecendo, isso é maravilhoso. Então, você consegue conhecer um pouco mais da sua parceira. Porque ela vai conversar mais com você. Se vocês não têm aquele diálogo, aquela conversa, o Shibari vai te trazer isso. Vai te trazer mais conversa, vai te trazer mais diálogo. Porque você vai falar assim, nossa, mas eu não sabia que você tinha esse tipo de limitação. Aí ela vai falar assim, não, mas a gente nunca conversou sobre isso. E aí vocês começam a fluir. Então,
vocês criam uma conexão. Então, para o casal, o Shibari, ele vai ser bom para isso, para aumentar a conectividade de vocês. Bacana. Uma ótima opção para um presente de aniversário de relacionamento, de casamento, né? Eu acho que é gostoso quando você descobre algo novo com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, que você compartilha a vida. E é uma técnica tão linda, gente. Vai muito, como a Lola fala aqui pra gente, vai muito além só da questão de excitação e prazer, né? Tem essa questão de você se conectar consigo mesmo quando você tá sendo, principalmente eu imagino quem tá sendo amarrado, né? É muito louco, é uma viagem assim. Experimenta, faça e você vai entender o que a gente tá falando aqui. É A uma leitura técnica do assim corpo maravilhosa. também, Total, né? total, Do total. parceiro, de você conseguir saber, foi o que você disse ali. O Rafa, ele trouxe a experiência dele quando eu fui amarrada por você. Ele, eu vi uma outra mulher. Foi, porque assim, eu tava aqui, a minha marca tava aqui, eu tava parado aqui do lado, tava tendo uma apresentação, então tava tendo pausa, e aí elas começaram a conversar comigo e tal, e a Lola falou assim, tô com as cordas aqui na mochila, topa, Rosita? Rosita falou, topo. E aí eu parei o que eu tava fazendo, virei e fiquei vendo, falei, vamos ver como é que vai ser. A Rosita, ela tentou esconder a cara de prazer pra mim, mas ela não consegue. Eu conheço, então, tipo assim, ela começou a rir, aquele sorrisinho mais safadinho, sabe? E, tipo, começou a ter os espasmos assim. Falei, já conheço a história aí. E eu comecei a ver, era outra Rosita, É que você era me viu diferente. de fora, porque você sempre tá ali Sim, me propondo prazer, inserido né? na cena ali, foi. E aí você tava de fora. E aí foi muito engraçado. E Foi uma experiência muito isso legal. é tão legal, porque assim, vê-la naquela condição de prazer diferente do que a gente costumava experienciar juntos, deu um puta tesão na gente no pós-festa, sabe? Então foi tipo assim, uma coisa muito louca. A gente chegou assim com uma energia em casa surreal, surreal. Então imagina você trazer isso pro seu casamento, ambos aprenderem a amarrar um ao outro, aprender essa troca, né? Que eu acho que não é só um que tem que amarrar dentro de um relacionamento, é importante também quem gosta mais de amarrar saber como é ser amarrado, sentir isso, é muito gostoso. Gostei muito da experiência e agora a gente tem que fazer em casal, né? Casal. Mas calma, tem a festa. Tem a festa, vamos falar da Vamos festa. falar um pouquinho sobre a vamos falar da festa, Lola. Vamos falar. Então, a convite do Dominatrix, eu já vou para a terceira edição da Debochê. Então, a Debochê é uma festa para corpos. Então, independente da sua orientação, do seu gênero, a gente quer pessoas que se libertem a sua fantasia e seus desejos dentro de um ambiente acolhedor, né? E dentro de um ambiente que ela se sinta confortável com as pessoas também ali, né? Então, eu acho que, assim, o Dominatrix, ele sempre me propôs situações e me colocou em lugares que, tipo assim, sempre me trouxe um ambiente confortável. Então, assim, fazer festas lá, eu já faço aos 7 anos que eles existem, mas, assim, uma festa liberal, eu falei, não sei se eu consigo. Aí eu falei assim, olha, eu até topo, mas se eu tiver uma pessoa comigo. Então, eu chamei a Spice Candy, que ela já é uma pessoa que já está inserida no meio liberal há muito tempo também. Ela vai muito para casa de swing, festas liberais, encontros de N coisas. E eu falei assim, olha, você topa? Ela, super topo, Lola. Com você eu vou tranquila. Eu fiquei mega feliz, eu me senti confortável. Eu falei, então, bora, amiga. E assim, a primeira e a segunda foram vários desafios que a gente enfrentou e a gente vai ajustando uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí a gente já tinha tido uma conversa, né, de experiências de vocês, que eu sempre fico acompanhando as caixinhas, né, do Rafa. E eu falei assim, que tal a gente juntar essa galera que quer conhecer vocês e trazer para um momento de que eles vão explorar toda essa questão que a gente fala, né? Então, falar é uma coisa, né? Então, falei, então vamos juntar na Debochê. Então, trazer o Explorando os Prazeres com vocês dois vai ser algo divertido, porque, assim, vão ser 4 arenas, onde vai ter uma arena de podolatria, né? Para quem são os amantes de pezinho.
Vai ter a arena de spanking, que é a parte de tudo que é de impacto que eu trouxe no segundo episódio. Vai ter a parte de shibari comigo, então quem quiser experimentar ser amarrado, amarrada, ou amarrade é a opção, né? E vai ter a parte de wax play, que é o nosso patrocinador lá da festa, né? A Masmorra Velas. E aí a Rainha Ive, que ela é a embaixadora deles, que vai estar fazendo o wax play na galera. Então, assim, vai ser algo bem sensorial, então por isso que vai ser uma deboche sensation, para trazer toda essa diversidade ali para a galera e eles conhecerem e experienciarem, né? Porque não, a gente vem falando e a galera fica assim, tipo, e aí? O que é? O que é? Como funciona? Então, a gente vai botar na prática nesse dia, que é no dia 25/7, que inclusive é meu aniversário. Olha só. Vulgo Leonina. Não sei meus ascendentes, Adoro. esses aí eu passo, deixo com você. Mas vai ser um dia legal e vai ter bolo, né? Então, Essa do bolo é. o aniversário sem bolo não. Gente, venham para comemorar, venham para experienciar, mas principalmente para comer o bolo, que é uma surpresa bem especial. E também, assim, eu acho que até mesmo pelo fato de conhecer vocês, né? E não só isso, as pessoas entenderem que vocês são pessoas reais, que vocês não são aquelas pessoas que estão só no Instagram. Que eu ouvia muito isso. Eu falava, nossa, Lola, você é diferente pessoalmente. Eu falei, diferente como? Sei lá, parece que você é tímida, você... Eu falei, mas eu sou tímida, gente. É porque por trás das câmeras você pode ser quem você quiser, né? Mas, pessoalmente... E sem contar que, assim, a gente consegue tocar na pessoa, conhecer a pessoa, saber quem realmente ela é. As pessoas acham que eu sou baixinha e quando me veem pessoalmente falam, nossa, Lula, você é alta? Né? Eu falo, sim, eu sou alta. Então, ter essa proximidade com vocês, entender, ver vocês também, eu acho que isso vai ser bacana para o público de vocês. E também o público de vocês conhecerem esse mundo, né? Sim. Mais confortável. Que é o público que tem mais, assim... hoje eu vejo abertura por conta da gente. Porque se ouvia muito falar, mas sempre famosos. Porque a Lula é famosa, né? A gente tem outros aí, criadores de conteúdo que são. Então, era muito fora da realidade, né? Do nosso público, assim, tipo, será? Ah, mas é porque já tem muitos anos de caminhada. Não, mas como que começaram? Começaram igual eu e o Rafa. Sim. Por curiosidade, por querer experimentar, por querer apimentar a relação, por querer fazer uma surpresa, surpreender, enfim. Então, assim, a gente só teve um pouquinho de cara e coragem de vir aqui falar que a gente gosta. O que, tudo bem, natural, todos nós gostamos, tem o lado luz e sombra. Sim. Então, assim, não tem problema você... Eu e o Rafa, a gente não vê problema nenhum em assumir que gostamos de várias X coisas. Por isso que aqui, né, a gente tá com Prazer Cura para ir quebrando esses tabus. Porque quando a gente viu que pessoas íntimas também falavam assim, nossa, vocês tinham que falar mais sobre isso. Então, como é que é? E aí liga pro Rafa, liga pra Rô. Não, peraí, então vamos falar publicamente. E é muito legal, porque até essa moça que aconteceu essa situação, ela falou assim, poxa, eu vejo um caminho legal que você e a Rô estão tomando, porque eu comecei a deixar de ter preconceito por conta de uma pessoa que fez uma experiência ruim. Sim. Então, assim, e quem nunca teve vontade começou a ter por conta que a gente falou, ou não sabia e tá sabendo. Então, a festa vai ser muito legal por conta disso, né? Por poder passar por todas essas experiências em um dia só. Então, cheguem cedo. Sim. Entendeu? Pegue seu shot, vai lá nos players que falam. Os players. Os players. Vem conversar com a gente, vem conhecer a Lola. Meu, vai ser muito bacana, muito bacana. Sim, a festa ela começa, a casa abre às 8, né? Mas como a gente entende que é uma quinta-feira, entende que o pessoal ainda está saindo do trabalho e tudo mais, então a gente vai abrir a parte das arenas por volta de umas 9, 9h30, né? E aí vai ter a primeira apresentação com o Preto Fetichista. Então, ainda quem não teve a oportunidade de ver as performances do Preto Fetichista,
são de tirar o fôlego e tacar fogo em todo mundo. Literalmente. Literalmente. E sem contar que aí depois a gente vem a parte do bolo e tem uma performance de dança também, de polidense. Então, assim, por ser uma quinta-feira, é uma quinta-feira bem agitada na festa, então vai ser bem legal para todo mundo. Conhecer, experienciar tudo, vai ser bem legal. Massa, massa. Eu tô super ansioso, já pensando no look da festa. Outra coisa. Então, assim, foi bom você ter comentado dessa questão de look, que, assim, não precisa ter um look fetichista, tá? Você pode ir com uma roupa que você se sinta confortável, que você acredita que é funcional para você, enfim. É apenas vá sem paradigmas, né? Ali o momento é para você quebrar todos esses paradigmas que foi colocado na sua cabeça. E, principalmente, um que a gente já conversou, que é essa questão de traje. Então, assim, você não precisa ter os melhores trajes para você estar naquele ambiente. Não, você pode ir com a sua roupa de trabalho convencional, que tá tudo certo. Você vai ser muito bem recebida. Exatamente. E é aquilo, né? Tá indo conhecer, ter o primeiro contato. Vai devagar, no seu tempo. Interaja com o que você acha que deve interagir ali, com o que você sente que, poxa, tem uma conectividade com o que você gosta. E se joga, gente. É uma experiência diferente. Eu sou suspeito a dizer. Existe um divisor de águas na minha vida chamado Lola. Depois que eu conheci essa mulher aí, a minha vida mudou assim, 360, total. Muita coisa que eu tinha vontade de fazer, de viver, eu não tinha coragem. E aí, conversando com ela, entendendo, e, poxa, a gente teve uma conexão de amizade muito legal, e eu comecei a me propor a experienciar isso, né? E foi gostoso, tá sendo gostoso, tá sendo um momento muito bom, e é legal porque isso tudo gerou tantos frutos, né? Se não tivesse passado por esse processo, não tivesse conhecido a Lola, né, vivido tudo isso, eu talvez não estaria com um podcast aqui hoje, passando isso para vocês, porque o que eu trago aqui é um pouco da minha vivência, um pouco da minha vivência no meio liberal, um pouco da minha vivência no meio fetichista, e eu vou trazendo pessoas que para mim são referência, que me ensinam e me ensinaram o pouco que eu sei ali, né, com segurança, com todo um método que eu não me sentisse coagido ou não me sentisse ali talvez inferior, né? E dentro de uma segurança gostosa, um papo cabeça, que eu acho que o importante é você ter esse diálogo com as pessoas que vão te ensinar alguma coisa. E eu só tenho elogios para essa mulher maravilhosa, o esposo dela, o Thiago, também, que eu quero trazer aqui para a gente fazer algumas coisinhas referente a Shibari. Vocês vão gostar muito. E o que eu digo para vocês se permitam a ir na festa. Vai com o marido, vai com a mulher, vai quem quiser ir, porque é um momento diferente, é um momento ali onde você está tirando para você, para a pessoa que está com você, descobrirem juntos o que é prazeroso, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo eu tinha fetiche em pé, eu não entendia o porquê disso, eu não entendia o que era isso, eu achava que eu era anormal, que eu era um ET. E aí, quando eu fui lá no Dominatrix, acho que foi minha segunda ida, que eu vi o rapaz ali cortejando o pé da moça, eu falei, nossa, eu não tô sozinho nesse mundo, tem um gêmeo meu ali. E aí eu comecei a entender as coisas, então vai lá, passa por essa experiência gostosa. E como a Rô falou, é um momento também onde você vai poder conhecer a gente pessoalmente, trocar ideia comigo. Eu sou tímido, mas nesse momento eu não serei tão tímido, eu prometo. Demais, gente. As pessoas a gente foi num samba domingo, e aí hoje na Zona Sul eu tô num nível de ir para alguns rolês assim e ser conhecido, né? E eu tava ali num momento perto de casa no samba, e aí várias pessoas me conheciam, e aí tipo, tinha algumas que passavam, dava risada, e eu falava, Paulita, eu não sei quem é. E aí tinha umas que vinham para falar comigo, e aí via que eu ficava assim, parado, estático, e a pessoa acho que desistia. Gente, eu sou tímido. Mas pode chegar, pode conversar comigo. Além de ser tímido, eu sou uma pessoa assim, super tranquila, troco ideia, converso com todo mundo e eu não mordo, tá? Só se pedir. Seja bem-vindo ao meu clube. É a mesma coisa que acontece comigo. As pessoas, às vezes, encontram comigo em situações, assim, meramente inusitadas no meu mundo baunilha. E, geralmente, elas só depois me mandam uma DM e falam assim... Lola, então, você tava no tal lugar assim, assim, assado? Eu falei, tava, por quê? Ah, então era você e eu não falei. Eu falei, então, você perdeu a oportunidade, né? Exatamente. Hoje, antes de vir pra cá, uma moça me chamou, ela tava marcando uma sessão, ela falou,
Ah, uma amiga minha viu você e sua esposa semana passada. Eu falei, aonde? Na feira. Aí eu falei, na barraca de pastel? Que quando eu tô na feira, eu tô na barraca de pastel. Aham. Ela falou, não, a de tempero. Eu falei, não sei, não vi. Ela falou, você passou por ela viu, ficou toda empolgada. Eu falei, pô, quando for assim, fala pra me cumprimentar, pra falar um oi. Não, eu não Pode mordo, chegar, não. pode tirar foto, não mordemos, pelo Não. contrário. A gente adora saber que tá se expandindo e sendo reconhecido o Sim. nosso trabalho, né? Sim, e é uma das coisas. Eu tenho uma moça que ela mora na Europa e ela vira e mexe, ela, às vezes ela manda mensagem tanto para mim quanto para o Thiago. A gente ministrou um workshop de Shibari para eles online, assim, Que eles gostoso. estando lá onde o Judas perdeu as cuecas, mas eles falaram assim, cara, vocês foram maravilhosos, porque vocês administraram de uma forma, a gente ajustava o pedestal para cá, ajustava para cá e, tipo, tudo funcional. E o Thiago tava assim, mãe, como que a gente vai dar um workshop online? Eles lá... Falei, vai dar certo, relaxa, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. O menino pegou, assim, numa expertise funcional. E eu falo assim, cara, tudo tem o seu caminho, né? Tem o seu roteiro. Então, é só a gente ir com calma, né? Sim, só ir ajeitando. Aos pouquinhos as coisas vão chegando onde tem que chegar. E, gente, foi super gostoso a experiência que eu tive com esse entrosamento de conhecer esse mundo. E eu recomendo para vocês, liberem a mente de vocês de todos esses preconceitos que a sociedade impõe na nossa cabeça. Outra coisa que as pessoas me perguntaram sobre a questão da festa ser uma festa liberal, não é obrigatório você interagir, você vai se você quiser. É um ambiente livre, gente, livre. Você não faz nada que você não queira fazer, tá? Eu, por exemplo, eu não costumo interagir. Inclusive, quando a gente vai em casa de swing, eu não interajo. Eu vou lá para conhecer pessoas, para trocar ideia, para me divertir. E tá tudo bem. O que foi? Ela lembrou de alguma coisa. É, porque a gente se diverte muito nessas idas de... Cuidado com o que você vai falar. De rolês aleatórios. Não, é porque, de fato, assim, cara, é muito difícil fazer a interação, mas a gente interage fazendo, dançando, tirando onda, a gente acaba fazendo amizades mesmo Sim. ali dentro. E aí eu lembrei de um episódio do Rafa, assim, rachando o bico, porque a pessoa, assim, tava muito mais pra lá do que Deixa em pra cá. off isso aí. E aí ela sentou, começou a falar a vida dela toda, assim, na mesa. E aí eu falei, gente, olha que legal. Ainda bem que todo mundo ali acolhe. Então, Sim. assim, não é porque você tá num ambiente que... é putaria que você vai deixar de ser você mesmo ou de você não ser acolhido. Pelo contrário, sabe? Como já aconteceu comigo e com o Rafa, provavelmente, quando não estávamos casados, que, tipo, cara, cada um interagiu de uma certa forma, mas não sexualmente falando, né? Mas uma das coisas que as pessoas elas imaginam, né, sobre o mundo liberal ou o mundo fetichista, enfim, qualquer roteiro underground, vamos colocar assim, qualquer roteiro underground, eles imaginam que eles têm que chegar naquele lugar e fazer o que aquele lugar ele é determinado. Quando, na realidade, não. Você vai com o que você quiser ir. Então, se você quiser ir só para conhecer pessoas, você vai só para conhecer pessoas. É como a gente está falando. É um lugar seguro, é um lugar onde o são e o consensual ele está muito em alto ali. Então, você não tem que fazer nada que você não queira. Pelo contrário, você tem que fazer coisas que você queira. Então, não é porque tem a arena ali... mas eu não quero experimentar podolatria. Eu acho meio estranho, meio nojento. Ok, é você naquele seu momento. Se você não quer, não precisa você ir. Você pode ir nas outras. Mas vela, vai doer. Não. Tanto que a masmorra, ela vai mandar velas, tanto que eles trabalham com 4 tipos de temperatura. Então, já pensando na festa, que é um público mais baunilha... É uma vela com baixa intensidade, então é igual de massagem normal. Então não vai doer, é mais para você ter aquela experiência e a sensação, né? Então, assim, se permitir é a melhor opção. Mas ainda tem pessoas que pensam que você tem que chegar lá. Nossa, eu vou apanhar, então, quando eu entrar lá, né? Eu vou entrando e já vou apanhando. Só que não. Deixa eu jogar aqui na mesa. Não sei se faz sentido, mas eu achei muito engraçado nessas minhas últimas idas
no meio liberal. Viram eu e o Rafa, pessoas que assim, mas você não me viu aqui dentro. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que eu também falaria? Eu tô aqui pra curtir. Então, parece que meio que as pessoas, elas também vão pra conhecer, mas no modo mesmo mais oculto, sabe? Sim. A sociedade julga muito. Né? Tem muitas pessoas que elas vão nesses ambientes e elas não se mostram, né? E elas acreditam que a gente vai sair espalhando, falando da vida delas. Não tenho nada a ver com a sua vida. Sua vida é sua vida. Então, assim, ao mesmo tempo que você está curtindo ali, eu também estou aqui, curtindo, né? Então, assim, por que eu quero isso, né? Então, assim, as pessoas se preocupam muito com o fator imagem, né? Então, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar, se souber tal coisa. E eu falo assim, cara, relaxa, só curte o momento, esquece o lá fora. Você está aqui dentro você está seguro. Aqui é o seu lugar seguro. O lá fora que é o perigoso. Lá fora que as pessoas vão falar de você e vão te apontar. Aqui não. Eu atendi essa minha última ida agora pro Rio. Eu atendi uma moça que até foi a primeira cliente quando eu cheguei, né? E a gente conversando, ela perguntou da festa. Pô, pena que vai ser lá em São Paulo e tal. E ela falou assim, cara, eu costumava frequentar bastante festas assim, aqui no Rio de Janeiro. Só que uma colega do trabalho descobriram que ela é do meio liberal, ela e o marido. E aí, tipo assim, tá uma perseguição com ela no trabalho. As pessoas de burburinho, falando pelas costas. Então, para evitar que eu também seja vítima, né? Eu cortei de vez, não frequento mais. Eu acho que as pessoas precisavam ser mais leves nesse sentido. Se não é para você, se você não gosta, ok, não é obrigado. Mas respeita o gostar do outro, respeita o direito do outro. Você quer que as pessoas vivam uma coisa que para você é o correto. Isso não é legal. Cada um vive da forma que acha interessante para si, que acha prazerosa, né? Eu vou colocar assim, eu já fui do ambiente corporativo há muitos anos atrás. E logo no ambiente corporativo eu tinha um cargo, né, uma imagem a ser passada, participava de reuniões de pessoas de alto escalão e tal. E aí, assim, meus funcionários sabiam da minha vida, porque eu nunca, precisei esconder, né? E aí, um belo dia, eu estava um domingo em casa, de boas, quando um dos meus funcionários estava num churras, e ele falou assim, olha, descobriram o seu Tumblr. Eu tinha um Tumblr na época. Aí eu falei assim, e? Então, porque todo mundo tá falando aqui que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, deixa eu falar. Segunda-feira, cheguei na empresa, todo mundo achando que eu estava com o cu na mão, eu estava plena. Eu cheguei lá, todo mundo olhando pra minha cara, falando. Fiquei de boas. Naquele mesmo dia, eu tinha uma reunião com um time pesado do alto escalão. E mais a gestora da operação que eu cuidava. Eu fui no carro, sem falar um pio com ela. Fizemos a reunião. Quando a gente saiu da reunião, a gente entrou no carro. Ela falou assim, então, você tem um Tumblr, né? Me mostra. Eu mostrei o Tumblr pra ela. Aí ela falou assim, nossa, como você é bonita. Aí eu falei assim, obrigada, né? Aí ela falou assim, você gosta disso mesmo, esse estilo de vida? Eu falei, sim, eu gosto. Aí ela falou assim, que bom. Ela falou assim, olha, fica tranquila, porque da catraca pra dentro, você é uma ótima profissional. O que você faz da catraca pra fora não me interessa. Me interessa o que você é como profissional. E como profissional, eu não posso falar nada sobre você. Aquilo me trouxe um conforto tão grande, que foi aí onde eu comecei a me aparecer mais como a Lola. Que eu falei assim, gente, pouco me importa se as pessoas vão achar. É claro que se, por exemplo, eu estiver num ambiente hospitalar de nome renomado e alguém descobrir, já vão me mandar embora na hora. Não por isso, eles não vão falar que é por isso. Vai dar cultura também ali mas da vai empresa, dar cultura, né? da empresa, entendeu? Então, assim, você tem que saber também entender e respeitar sobre isso. Então, assim, você não tem que deixar de viver a sua vida por conta dos ambientes externos. Isso vai impactar muito para você? Claro que vai impactar. Mas você tem que se saber sobressair sobre aquilo. Então, eu falei assim, ok,
vou continuar sendo a Lola do mesmo jeito, não vai nada mudar. Porque a Lola não diminui o que a Jaqueline é. E a Jaqueline não diminui quem a Lola é. Ambas são ótimas profissionais em tudo que elas fazem. Então, por que eu vou me esconder? Então, ela foi o meu divisor de águas, como você disse sobre eu. Ela foi meu divisor de águas. Gente, são histórias que a gente vai aprendendo um pouco mais ter empatia, a conhecer o próximo, a entender. E é o que eu quero trazer aqui sempre, né? Desconstrução dessa mente hipócrita que as pessoas têm de julgar muito, sendo que, na verdade, a maioria das pessoas que julgam são pessoas que têm vontade de experimentar e de viver o que a gente vive, né? E respeitar, como eu falo, não é obrigado a gostar, mas respeite. Se você quer ser respeitado, então me respeite também, não é mesmo? E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo pela audiência de vocês. Momento dos recadinhos, por favor. Gente, notícia boa, porém um pouquinho triste. Me ausentarei por alguns episódios. Estou com um projeto novo que eu preciso me dedicar mais um pouquinho. Então, provavelmente, aí eu vou ficar fora do ar durante 1 mês e meio, mas eu retorno. Que bom! Sim. Eu ficarei desolado, sozinho. Não, imagina. Calma. Eu volto. Então, não se esqueçam, dia 25 de julho, a partir das 20 horas, vai ser numa quinta-feira, no Dominatrix Augusta. Fica ali, próximo à Consolação, né? Isso. Será a nossa festa, né? Nossa. Debauchê. Debauchê. Explorando prazeres com Rafael e Rosita. E é isso, gente. Por favor, curtam bastante esse vídeo, compartilhe. Não só esse episódio, com o que você já tem assistido, que é importante. Aqui a gente está falando sobre conhecimento, sobre quebrar tabus. Deixa aqui nos comentários o que você tem dúvidas sobre o BDSM, ou sobre o Shibari, ou sobre qualquer outra coisa que te traga prazer e você acha que não, que é errado, né? Que te apontaram que fosse errado. Acho que é isso, amor. Tem alguma coisa assim? Faça um favor pra gente, se você quer continuar vendo conteúdos como esse, se inscreva no canal. A taxa de pessoas que assistem é muito grande e poucas pessoas se inscrevem no canal. Se inscreva no canal, por favor, para ajudar o nosso trabalho. O nosso Instagram também do podcast, eu vou deixar aqui o nosso Instagram do podcast, o da Lola. Vai lá, começa a curtir, começa a seguir. O da Rosita e o meu, tá bom? É muito importante pra gente saber se o trabalho está sendo bem abordado por vocês, se vocês estão gostando bastante. Hoje eu tô lançando uma promoção com o Orion. Você vai ter a oportunidade de vivenciar uma massagem comigo num ambiente lindo, gostoso e maravilhoso. E você vai poder registrar esse momento com fotos e com vídeos, tá bom? Eu vou deixar o valor aqui, valor promocional, só 3 vagas. Então, corre para você não ficar sem, tá bom? É a sua oportunidade. Recadinhos. Dia 17 de agosto vai ter o nosso próximo workshop de Shibari lá no Dominatrix Augusta. Então, se você quer se aventurar nesse circuito, essa é a melhor opção, né? Tem o valor individual, tem o valor em dupla, que eu vou deixar aqui também. E também tem um workshop que a gente vai fazer, que é uma imersão, que são 2 dias lá em Penedo, que foi um convite da Gruta Kali. Então, assim, não se preocupe com hospedagem, não se preocupe com comida, porque vai ter tudo lá. Se você quiser mais informação, me chama na DM, que a gente explica tudo certinho. E são 2 dias no meio da mata, Que gostoso. com cachoeira, com tudo que tem direito. Perfeito. Perfeito a junção Shibari e essa imersão. Agosto? Agosto. Agosto, amor. Minhas clientes aí, ó, fiquem espertas. Hein? Eu não perderia se eu fosse vocês. Sim. Show. E é isso. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite novamente. Imagina, essa casa está sempre aberta para você. Nós temos uma gratidão imensa, porque se não fosse você fazer parte dessa história, foi uma não das existiria primeiras o podcast. incentivadoras, né, Sim, meu amor? Sim. É uma pessoa muito especial para nós. Então é isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Tenham um bom dia e valeu. Beijos. Maravilha.